Boa noite, dando continuidade ao curso de tumores, onde eu vou falar dos schwannomas vestibulares. Sou a Bruna R4. Os schwannomas vestibulares, antigamente chamado de schwannomas do acústico, neuromas do acústico, são tumores histologicamente benignos da bainha das células de Schwann do oitavo nervo craniano. Geralmente eles se originam da divisão inferior do nervo vestibular, da parte vestibular do nervo, né? São geralmente consequência da perda do gene supressor tumoral no braço longo do cromossomo 22. Pode acontecer de forma esporádica, uma mutação somática, ou na síndrome genética da neurofibromatose tipo 2, que seria herdado. São tumores intracranianos comuns. É o terceiro tumor intracraniano benigno mais comum, só perde para os meningiomas e para os adenomas, pode corresponder até 10% dos tumores intracranianos. É o tumor extraaxial mais comum na fossa posterior de adultos, corresponde a 80% dos tumores do ângulo ponto cerebelar. A maioria é unilateral, quando bilaterais são patognomônicos de NF tipo 2, e tipicamente são sintomáticos após os 30 anos. A incidência é de 1,09 a cada 100 mil habitantes, a incidência estimada, aumenta para quase 3 quando considera a população 65 a 74 anos. Não tinha diferença entre os sexos e pode variar geograficamente, mas sendo mais comum em população caucasiana. Hoje em dia, o diagnóstico é feito mais precocemente, através de protocolos de rastreio de perda auditiva, assimétrica, qualidade e o acesso aos exames de imagem, né? Faz com que esses tumores sejam diagnosticados cada vez mais precoces, cada vez menores. Não tem fatores de risco muito definidos, não são muito bem investigados na forma esporádica, né? Que é a forma associada a NF tipo 2 é herdada. Mas alguns estudos que não têm muita relevância citam que mulheres que tiveram filhos têm mais chance do que mulheres nuníparas, ex-tabagistas também têm mais chances de ter essa lesão de forma esporádica. As manifestações clínicas, quando presentes, né? Porque os tumores podem ser assintomáticos. A principal é a perda auditiva neurosensorial unilateral e ipsilateral à lesão, quando a lesão é unilateral. Zumbido, também são os dois principais. Dificuldade de equilíbrio, vertigem. Pode ter parestesia facial, alteração de paladar, diplopia, otalgia. E os tumores maiores podem cursar também com neuropatia trigeminal ou facial, compressão de tronco, hidrocefalia e sintomas de, né, maior gravidade. O diagnóstico através das manifestações clínicas. No exame físico, quando a gente realiza o teste de Weber, ele lateraliza para o lado não acometido, e no teste de Rini ele é normal. Pode ter presença de paralisia facial, que é avaliada na escala de Hauser-Bergman. Os exames de imagem de escolha é a ressonância com e sem contraste, idealmente com estudo Fiesta. Pode ser feito em casos que não tem como fazer ressonância ou não tem indicação, às vezes até como exame de triagem na tomografia. E faz parte também da avaliação, a avaliação audiométrica. Aqui só para relembrar, né, o teste de Weber, que o diapasão é colocado na linha média e avalia a condução, né, da surdez neurosensorial. Ele vai lateralizar para a orelha normal, o lado não acometido. No teste de Rini, ele avalia a condução óssea, normal que a condução aérea seja maior que a condução óssea. E isso vai estar preservado na surdez neurosensorial, não vai ser uma surdez condutiva. Aqui só para mostrar, né, a classificação de Hauser-Bergman da paralisia facial, vai de 1 a 6 e vai avaliando a face, né? A função da face normal, a simetria, avaliando fronte, olho, boca, aqui vai ficar avaliando, né? Pode ser desde o 1, que é o normal, e a paralisia total, completamente assimétrico. A avaliação audiométrica pode ser feita com angiograma de tom puro, avaliação da discriminação vocal, e o objetivo é a definição da audição operacional. Tem uma escala que é utilizada pelo pessoal do otorrino, que é a escala modificada de Gardner-Robertson. Pode ser feito também outros exames menos comuns, mas eletronistagmografia, potencial miogênico vestibular, evocado vestibular, respostas auditivas do tronco encefálico.
Aqui, só para ilustrar essa escala modificada de Gardner-Robertson, que vai de 1 a 5, que vai avaliando a perda no audiograma de tom puro e a discriminação vocal. O grau 1 é o normal, tudo normal, uma perda menor que 30 decibéis. E vai indo até o grau 2, ainda é uma perda auditiva mais funcional. No grau 3 já não é mais funcional, já está perdendo mais. E no grau 4 já é uma função pobre. No grau 5 já completamente absurdo, né? Não funcional, ainda nem é testável. Quanto aos exames de imagem, né? O nosso exame de escolha é a ressonância. Na ressonância, ele vai aparecer como um tumor redondo ou oval. Alguns até falam em imagem semelhante ao secador de cabelo ou a um cone de sorvete. Acho que o cone de sorvete faz bem sentido. São tumores que captam contraste, são sólidos, geralmente têm exocinal TO31 com 32, mas eles podem ter um hipersinal em T2, sugerindo que sejam tumores mais macios e que têm menos risco de lesão do sétimo nervo craniano durante a cirurgia. Aqui um corte em T2 para mostrar o cone de sorvete. Quando os tumores são maiores do que 3 centímetros, eles podem apresentar áreas que pode sugerir áreas císticas, mas na verdade é o líquor ali aprisionado. E o estudo Fiesta, ele não é feito com contraste com gadolínio, o líquor é como se fosse meio de contraste. Permite melhor visualização do tumor e dos nervos. Diferenciando aqui. Aqui mais um exemplo, né? Um tumor grande, um estivânoma grande com compressão do tronco. Aqui mais um exemplo também, que o tumor grande, comprimindo o tronco cerebral, o conduto auditivo interno dilatado, compressão da cisterna ponto-cerebelar. Mais um exemplo de uma lesão grande. Tomografia, né, tem mais utilidade para o planejamento operatório do que para dar o diagnóstico em si, mas às vezes acaba sendo o primeiro exame feito, até pela questão de acesso, né, e tudo mais. Dá para ver melhor também com contraste, uma lesão que capta contraste. Também mesmo um exemplo de uma lesão grande. Quanto à patogênese, né? A inativação é decorrente da inativação do GNF2, NF2 supressor tumoral, pela perda do braço longo do cromossomo 22. Pode estar associada também a fatores epigenéticos e a mutações. Tem uma série de genes também que podem estar relacionados, alguns estudos sugerem. E pode ter também variantes patogênicas do gene regulador de transcrição, semelhante aos hiperginterleucina 1. Falando um pouquinho da neurofibromatose tipo 2, então até 4 a 6% dos schwannomas vestibulares são associados a ela. É uma doença monogênica, autossômica dominante, causada pelas variantes patogênicas do gene NF2 no cromossomo 22, braço longo. É uma incidência de 1 para 25 mil, com prevalência de 1 para 60 mil. Vou mostrar aqui mais para frente, o diagnóstico pode ser dado pelos critérios diagnósticos, ou quando é feita a pesquisa da mutação patogênica do gene NF2, ou no DNA da pessoa, ou em 2 tumores anatomicamente distintos. Então, faz parte do diagnóstico. Schwannoma vestibular bilateral, patognomônico, né? História familiar de NF tipo 2, mais um schwannoma unilateral, ou qualquer um dos dois. Meningioma, glioma, esses gliomas geralmente são ependymomas espinhais, neurofibromas, schwannomas, em qualquer outra parte do corpo, cutâneo, de nervo periférico, catarata, ou então, um schwannoma unilateral, mais dois desses, meningioma, glioma, neurofibroma, outro schwannoma e catarata, ou pacientes com meningiomatoses, 2 ou mais meningiomas, que apresentam também o schwannoma unilateral, mais 2 desses, outro meningioma, né? Vai ter, obviamente, meningioma, glioma, neurofibroma, outros schwannomas e catarata. Então, aqui, às vezes, os critérios podem variar em pacientes menores de 30 anos ou maiores de 30 anos, mas é basicamente isso. Pode também ter mononeuropatia. Então, nessa síndrome, os pacientes tendem a ter tumores multifocais, que podem ser decorrentes de diferentes eventos clonais e múltiplos.
A cirurgia e a radioterapia são mais difíceis nesses pacientes, porque são tecnicamente mais complexas, a cirurgia é tecnicamente mais complexa, né? Tem mais taxa de recorrência. Tem que avaliar com cautela a indicação de radiação nesses pacientes, principalmente porque costumam ser mais jovens, então tem mais risco de transformação maligna, mais risco de induzir tumor secundário. São pacientes que vão ter expectativa de vida mais baixa. Eles têm probabilidade de ter schwannomas em todo o sistema nervoso central e periférico. E podem ter também os meningiomas e os ependiomas, né? Os gliomas, principalmente ependiomas espinhais. Só para não esquecer, eu trouxe aqui também diferenciando NF tipo 1 de NF tipo 2. NF tipo 2 a gente viu o diagnóstico, né? Meningioma, schwannoma, gliomas, né? Principalmente ependiomas. E as manchas café com leite. No NF tipo 1, a gente pode ter as manchas café com leite também, mas tem os nódulos de Lynch nos olhos, gliomas ópticos, pode ser associado à macrocrania, dificuldade de aprendizado, presença dos neurofibromas cutâneos, presença de sardas, neurofibroma plexiforme e de displasias ósseas. Quanto à histopatologia, tinha falado mais cedo, se originam das células de Chauvin, surgem no oitavo nervo craniano, a maioria na porção vestibular, mas até 20% na porção coclear. Na histologia, a gente pode identificar duas áreas, a área de Anthony A e de Anthony B. As áreas de Anthony A são áreas mais celulares, com feixes entrelaçados de células fusiformes. Nas áreas de Anthony B são áreas microcísticas, menos celulares. É característico também desses tumores os corpos de Verocai, que fica uma região de núcleos empaliçados alternadas com zonas contendo prolongamentos celulares e tecido conjuntivo. Na imunistoquímica, são tumores difusamente positivos para S100B e SOX10. Aqui, para mostrar então as áreas de Anthony A. A gente vê as células de Chauvin, fusiformes, alongadas, os núcleos em posição central, se organizando em paralelo, né, empaliçada. A presença dos corpos de Verocai, que são essas áreas anucleadas entre as paliçadas, correspondente ao citoplasma das células de Schwann, e as fibras reticulíneas, né? São fibras reticulíneas que ficam arranjadas no mesmo sentido das células. Aqui mais uma vez. Então, os núcleos em paliçada e os corpos de Verocai alongados. Aquela coloração que eu mostrei é a mais utilizada, mais simples, hematoxilina e eosina, mas quando usei algumas colorações especiais, como o tricômio de Masson, o colágeno fica azul. Então, os corpos de Verocai ficam em azul, que tem mais tecido conjuntivo, então destaca mais. As áreas Anthony B são áreas mais frouxas e têm menos densidade celular, é mais uma área de tecido conjuntivo, pode ser mais hidratada, às vezes até mais vaporizada. As células são mais alongadas, fusiformes, às vezes podem até ser estreladas, que diferencia, né, pode fazer diagnóstico diferencial com os astrocitomas, e ela é decorrente da degeneração das áreas Anthony A, provavelmente por isquemia. Aqui, né, mostrando mais uma vez o tecido mais frouxo, né, menos celular, e às vezes com células mais estreladas, menos fusiformes, assim, pode até parecer um astrocitoma. Também no tricômio de Masson, né, mostrando aqui que ela vai ter mais azul, então ela vai ter mais o tecido conjuntivo. Histologicamente também, a gente pode ter os trichomonomas celulares, né, pode ter mais hipercelularidade, predomínio de áreas Anthony A, sem corpos de Verocai tão bem formados, são tipicamente benignos, mas sem fazer diagnóstico diferencial com tumores de bainha de nervo periférico, quando for, né, schwannoma de nervo. Outra variação histológica é o schwannoma melanocítico, que é grosseiramente pigmentado, vai expressar marcadores melanocíticos, faz diagnóstico diferencial com melanoma. E ele tem uma outra variação, que é o schwannoma melanocítico pseudomatoso, que até 50% tem associação com complexo de Carlin, que é uma doença autossômica dominante, em que tem mixoma, hiperpigmentação e hiperatividade endócrina. Esse tipo de schwannoma tem até 10% de chance de transformação maligna, o outro é tipicamente benigno. Quanto à patologia molecular, né? Podemos ter mutações hotspots no gene GNAQ, GNA11, BRAF e TET, para diferenciar. Os schwannomas melanocíticos são selvagens, não tem essas mutações. Os melanocitomas têm a mutação GNAQ e GNA11. Melanoma cutâneo tem as mutações BRAF e PTERT.
Schwannomas vestibulares têm uma metilação distinta quando compara com schwannomas de outros lugares, e o perfil de metilação também consegue diferenciar os schwannomas dos seus diagnósticos diferenciais. Mas aqui eu nem trouxe tanto isso porque não tem tanta relevância assim no prognóstico, não muda muita coisa. Então, quanto ao tratamento, né, as opções de conduta. Nos casos incidentais, assintomáticos, tumores pequenos, a gente pode monitorizar com a ressonância. A expectativa é que o tumor pode crescer até 50% em 5 anos, um crescimento médio de quase 3 milímetros ao ano. Tem que monitorar a função auditiva, porque até 50% pode perder a audição em 3 a 4 anos. Tem que avaliar também a lesão do paciente, que vai ter que ficar fazendo exame de rotina, acompanhando no ambulatório. Alguns estudos comparam, né, essa conduta conservadora de observação com a radiocirurgia e falam que até tem mais controle com a radiocirurgia, controle no crescimento. E estudos comparando o tratamento, a cirurgia e a radiocirurgia fala que o tratamento conservador tem melhor desfecho, né? Menos risco de sequela, menos risco que não vai ter lesão de sétimo nervo, enfim, vai preservar mais a audição. Só que nesses estudos feitos, né, que deu essa preferência, os tumores estavam estáveis, os tumores não cresceram. Vou mostrar rapidinho essa classificação de COS, que ela é importante também para o tratamento. Ela pode ir de grau 1 a 4. No grau 1 são tumores pequenos, intracanaliculares. No grau 2, o tumor ainda é pequeno, mas já tem uma protusão para o ângulo ponto cerebelar, mas sem encostar no cérebro, né, no sistema nervoso central. No grau 3, o tumor já está ocupando o espaço do ângulo ponto, a cisterna cérebro-pontina, já está encostando no tronco, mas sem sinal de compressão. No grau 4, são tumores grandes, que já estão invadindo ali o interior do sistema nervoso central, já está tendo uma compressão, né, de tronco. Aqui para mostrar, né? Então, grau 1, pequenininho. O estágio 2, ele está entrando, mas ainda não encontrou o parênquima. O grau 3 está encostando no parênquima sem pressionar, e o grau 4 está tendo compressão. Então, a indicação de cirurgia vai depender do tamanho, sendo indicativo máximo, né, no grau 4, até por conta que efeito de massa pode ser potencialmente fatal, às vezes até tem que fazer, né, o caráter de descompressão, às vezes até precisa de um shunt. E em tumores menores, se for observado degeneração cística, ou tiver objetivo de cura, também pode ser avaliada a cirurgia. Vai depender também da morfologia, das comorbidades, da idade do paciente, se o paciente tem sintoma, qual que é a preferência do paciente, né, não sendo um tumor claramente com pressão. A mortalidade da cirurgia é de até 0,5% em grandes centros. A audição pode ser preservada em até de 50% a 75% imediatamente após a cirurgia e por até 5 anos. Esse percentual cai praticamente pela metade após 10 anos. São fatores que favorecem a preservação da audição. Um tumor pequeno, menor que 1 centímetro de diâmetro, tumores com presença de um tampão de líquor no condutor auditivo interno distal e, principal, que é a boa função auditiva pré-operatória. Pode ter também como complicação do tratamento cirúrgico a paralisia facial, vai depender do tamanho do tumor, vai depender se já saiu da cirurgia com paralisia, e é mandatório, ideal, né, o correto, é ser feita monitorização, neuromonitorização intraoperatória, através de potenciais evocados somatosensoriais, monitorização do nervo facial, pode avaliar respostas evocadas auditivas do tronco, e em lesões maiores até se recomenda a eletromiografia dos nervos cranianos inferiores também. O objetivo da cirurgia é a ressecção total ou subtotal, até porque o tumor residual aumenta a taxa de recorrência, mas também tem que avaliar, né, o risco de lesão do nervo facial, o risco de piora da função auditiva, né, ver como é que vai ser o tamanho da cirurgia também conforme o paciente. Nos casos de recorrência, pode ser feita radiocirurgia, radioterapia e até a reoperação. Tratamento cirúrgico, a escolha do acesso vai depender do status da audição pré-operatória, das características do tumor, das preferências do paciente, né, das opções do paciente e da experiência do cirurgião e da equipe. Então, os 3 acessos utilizados, né? O mais usado é a craniotomia suboccipital, reto sigmoide, o acesso translabiríntico e o acesso pela fossa média.
Quando a audição está saudável e o tumor está só intracanalicular, o ideal é fazer acesso pela fossa média. Quando o tumor se estende, pode ser feito o acesso ao reto sigmoide. Quando a audição já está prejudicada, pode ser feito o acesso translabiríntico ou o reto sigmoide, que, né, acaba sendo mais utilizado, que a gente tem mais familiaridade também. É uma opção colocar uma DLE, um dreno lombar, e às vezes até vai precisar de um shunt ventricular. Aqui eu vou só pincelar sobre os acessos, que a gente está tendo curso de acessos, que vai ver melhor, mas a craniotomia suboccipital, né, o acesso reto sigmoide, é utilizado para os tumores que invadem a externa cerebelo-pontina, que tem efeito de massa mais importante, mas também pode operar os tumores menores. É uma técnica que permite maior preservação da audição, porque vai conseguir ver melhor o tronco, os nervos cranianos, bases relevantes. Já dá, às vezes, para colocar também uma derivação ventricular externa, né, dependendo de como é que tiver posicionamento. A desvantagem é que vai manipular o cerebelo, então tem risco de retração, de sair com alguma sequela cerebelar. A posição tem que ser, pode ser horizontal ou semi-sentado, mas também tem que avaliar tudo isso, tem que ter cuidado que tem risco de embolia e tudo mais. O acesso translabiríntico, que é utilizado pelo otorrino, pode ser feito para tumores de vários tamanhos. Então, como é feita a labirintectomia, é indicado para quando já tem a perda de audição. A incisão em cima do seio sigmoide permite a visualização do nervo facial. A vantagem é essa, então tem menos chance de sair com lesão facial. E a vantagem também é que não manipula o parênquima cerebral, né? Então tem menos risco de manipulação. O acesso pela fossa média é para casos mais selecionados, para tumores que têm menos de 1 centímetro na porção intracraniana ou para tem menos de 2,5 centímetros no total. Permite preservar a audição residual. Craniotomia é uma craniotomia temporal acima do zigoma. A dura mater é dissecada até a eminência arqueada. Pode ser usado o endoscópio para permitir a dissecção lateral. Aqui eu trouxe para mostrar que a incisão ela é a nível do tragus e vai subindo. E tem risco, né, sim, de manipulação do nervo facial, de sair com sequela e manipulação do lobo temporal. Então tem risco de ficar com sequela, com epilepsia e tudo mais, de convulsão pós-operatória. Aqui só para mostrar que a craniotomia, né, temporal acima do zigoma. E quando vem associado com a hidrocefalia, avaliar o shunt, né? Às vezes coloca uma DVE ali no pós-operatório, no intraoperatório e avalia depois o desmame do shunt, para ver se vai ser possível, se não vai evoluir para uma derivação interna. Quanto à radiocirurgia e radioterapia. A radiocirurgia estereotáxica, né? É a radiação de alta dose, conforme a precisão em uma única fração, mais direcionada, mais utilizada para tumores pequenos a médios, não tem diferença quanto gamma knife ou acelerador nuclear. A dose é de 11 a 14 grays. É controverso esse esquema hipofracionado para tumores maiores. O fracionamento é obrigatório, então pode ser fracionado em até 10 frações. Alguns estudos sugerem que a radioterapia estereotáxica pode ser superior à microcirurgia. Eu não falei, mas óbvio, né? Depois do acesso é feita a ressecção microscópica. Enfim, então estudos sugerem que a radiocirurgia estereotáxica pode ser superior à microcirurgia em lesões maiores, no sentido de preservação da função auditiva e do nervo facial. Mas o principal fator preditor da preservação da audição é o que eu tinha falado antes, né? Tanto na hora da cirurgia quanto na irradiação, é a função da audição pré-operatória, aquela escala do Gardner-Robertson. Tem poucos dados sobre o grau de malignização secundária. Tem um risco de uma aparente pseudoprogressão, o paciente às vezes vai repetir o exame de imagem, vai parecer que o tumor aumentou, mas é só um susto. E opção de tratamento sistêmico, não tem uma evidência relevante que recomenda quimioterápicos, mas pode ser usado o bevizumab, que está em fase de estudos, que ele tem uma possibilidade de melhora, no melhor desfecho, né, nesse prognóstico da questão da audição, mas para casos refratários, que já recidivou várias vezes, principalmente quando associados a NF tipo 2. Quando é na NF tipo 2, uni ou bilateral, só resumindo as condutas. Se for optado por observação, tem que ser em intervalos curtos, de 6 a 12 meses. Nos casos bilaterais ou que tem compressão de tronco é óbvio, né? Tem que operar, mas no bilateral pode ser considerada cirurgia, com ressecção parcial ou total. Depois a radioterapia
e o bevacizumab, né, se ficar recorrendo. E também é necessária a reabilitação auditiva. Os casos esporádicos, não relacionados ao NF tipo 2. Os menores, COS 1 e 2, assintomáticos, podem ser só observados. Os COS 1 e 2, com perda parcial da audição, já dá para ser discutido. Fazer radiocirurgia estereotáxica tem um melhor desfecho. Os COS 1 e 2, que já tem perda de audição, até pode tentar fazer radiocirurgia estereotáxica, porque vai ter menor desfecho, não vai manipular nervo facial e tudo, mas já pode ser avaliada a cirurgia. Os tumores maiores, 3 e 4, né? Principalmente o 4 menor que 3 centímetros ainda. Pode ser considerada radiocirurgia estereotáxica, mas já tem indicação sim de cirurgia. E nos COS 4, maior que 3 centímetros, né? Que são os tumores grandes, com compressão do tronco, é indicada a cirurgia, até pela necessidade de descompressão do tronco cefálico, avaliar chante se tiver hidrocefalia. A cirurgia, a ressecção pode ser completa ou parcial, pode ser associada à radioterapia posterior, né? E manter a observação, a vigilância. O suporte, né? Cuidados de suporte. Então, sintomáticos, às vezes o paciente está com muita tontura, muita náusea, tratar as complicações tanto da lesão em si quanto, né, da cirurgia ou da radioterapia, como a paralisia facial, com fisioterapia, fonoterapia, estimulantes, o déficit auditivo com terapias de reabilitação auditiva. A qualidade de vida desses pacientes está diretamente relacionada com o tamanho do tumor, se é o tumor sintomático ou não, e quanto à ressecção, se foi ressecado, o grau de ressecção, se foi total, se foi parcial, se houve muita manipulação ali de sétimo nervo também, para ver o grau, né, de sequela. O segmento, então, com ressonância a cada 5 anos, nos tumores não tratados, isso se for esporádico, né, na NF tipo 2 tem que acompanhar mais de perto, e a cada 6 meses se o tumor for maior. Depois que já operou, pode ser de 2, 5 a 10 anos, a depender, né, da vontade, do conhecimento, da experiência do cirurgião. O ideal é fazer acompanhamento também com a geometria, anual por até 5 anos, nos casos conservadores, nos casos de secção parcial, nos casos irradiados, e manter o segmento ambulatorial. Essas foram minhas referências, isso que eu tinha para falar. Obrigada.